Boa noite, meus amados, a paz do Senhor Jesus. Pastor Marcondes Pereira, passando aqui mais uma vez, para estarmos tratando de assuntos maravilhosos da Bíblia Sagrada aqui no canal. Eu gostaria muito que você compartilhasse, se inscrevesse, curtisse aí os nossos vídeos, pois o objetivo deles é exatamente trazer, segundo a luz da Bíblia, dúvidas que você tem na sua cabeça, que nós possamos assim estar esclarecendo para um melhor desenvolvimento e crescimento na sua área espiritual, na sua área de intimidade e comunhão com Deus. Amém? Quero desde já estou louvando a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão aí ligados conosco. E mais uma dúvida chegou aqui para mim, um dos nossos queridos espectadores aí, ouvintes. Ele nos faz uma pergunta que eu achei muito interessante. Ele diz: pastor, eu sou cristão, posso beber bebida alcoólica? De início eu já vou te dizendo não. Pastor, por que não? Primeiro, se você for analisar as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo de número 20, versículo de número 1, Deus usa o escritor do livro dos Provérbios para chamar de um homem sem instrução, de um homem sem conhecimento. Vamos usar um termo popular: de burro, aquele que bebe bebida alcoólica. Presta atenção como é importante a gente estudar as Sagradas Escrituras. Provérbios capítulo 20, versículo 1. Pronto. Deus já está dizendo que o homem que toma bebida alcoólica, ele é um homem burro. Primeiro motivo que não devemos usar bebida alcoólica. Segundo, há um caminho de sofrimento para quem toma bebida alcoólica. Provérbios capítulo de número 23, versículo de número 29 a 35, tem registrado aí neste capítulo e nesses versículos uma vida de sofrimento para aqueles que praticam essa embriaguez, essa bebedice. É uma vida de desequilíbrio, é uma vida de dor. Terceiro, há uma condenação para a prática da bebedice. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 21, diz que aqueles que cometem o pecado da bebedice, eles não herdarão o reino dos céus. Está comprovado biblicamente que bebida alcoólica não pode fazer parte da nossa rotina diária. Eu estou falando nós cristãos, que praticamos a palavra de Deus. Eu estou ensinando, segundo a luz da Bíblia, a palavra de Deus, conceitos doutrinários para nós evangélicos. Estão fora aqui aqueles que não são evangélicos ou aqueles que querem andar nos seus próprios caminhos. Vou repetir novamente a frase: aquele que for limpo, limpe-se mais. Aquele que for sujo, suje-se mais. É uma escolha pessoal sua. Porém, segundo a luz da Bíblia, o homem que bebe bebida forte, ele é um burro. Existe um caminho de sofrimento e ainda é condenável, perde o reino dos céus. Por isso eu não posso acreditar que um pastor ele vem dizer que não pode dizer que a pessoa que bebe não é pecado, que não existe na Bíblia dizer que beber não é pecado. Meus queridos irmãos, a embriaguez ela vem da bebida alcoólica. Presta atenção, estou falando de bebida alcoólica. Um homem que toma bebida alcoólica, ele está propício a se embriagar a qualquer hora. E se ele se embriagar, ele não entra no reino dos céus, ele comete pecado. Pronto, como é que eu posso dizer que a Bíblia não condena a bebida alcoólica? Então, vamos continuar. Quarto, glória seja dada ao nome de Jesus. Sem contar, meus queridos irmãos, os prejuízos que a bebida alcoólica oferece na vida do homem. Primeiro, fisicamente. A bebida alcoólica tem a capacidade de destruir a vida do homem fisicamente. Trabalha nos seus órgãos vitais, nos seus nervos, fazendo com que ele perca a sua vitalidade. Se não fosse assim, não teria morrido tantos com essa doença chamada cirrose, que é exatamente a destruição do fígado do homem, que passa de órgãos para órgãos até ele definhar e falecer.
Mas vem o outro prejuízo na vida do homem, moral. Quantos homens têm perdido sua moral, sua família, sua integridade por causa de bebida, por causa de cachaça, por não controlar o seu impulso para a bebida alcoólica que tanto lhe prejudica? O homem que bebe bebidas alcoólicas, ele perde o seu valor. Por isso, meus queridos irmãos, a bebida alcoólica tem que ser combatida na vida daqueles que servem e que seguem o Senhor Jesus. Aí você vai me dizer, mas pastor, Jesus ele bebeu vinho e Jesus ele transformou algo em vinho na festa de Canaã. Meus filhos, entenda uma coisa, quando Jesus ele fala de vinho, aqui nós vamos encontrar contextos bíblicos, versículos bíblicos, que vai nos fazer entender que existe dois tipos de vinho. Existe o vinho com álcool e existe o vinho natural. Vamos lá. Provérbios capítulo de número 20, versículo de número 1, que é o texto que diz que o homem que bebe bebida forte, ele é um homem ignorante, é um homem popular, burro. Ele está se referindo exatamente ao vinho que tem álcool, ao vinho que embriaga, ao vinho que embebedece o homem. Mas se você for observar Isaías 65, versículo 8, você vai ver Jesus falando algo através do profeta Isaías de forma tremenda, que ele diz que aquele que encontrar o vinho na uva, ele não destruirá, e que o vinho tirado daquela uva que eles produzirão, será uma bênção para eles. Entenda isso aí. Esse vinho, meus amados irmãos, é exatamente o vinho que Jesus produziu na festa de Canaã. O vinho diretamente da uva, que é o vinho que hoje nós usamos na Santa Ceia. Um vinho sem contaminação, um vinho sem álcool, um vinho puro. Até porque, meus queridos irmãos, se Jesus tivesse produzido esse vinho com álcool, esse vinho que embriaga, esse vinho que embebeda, ele cairia em falta com o que Abacuque falou no capítulo de número 2, versículo de número 15. Abacuque deixou escrito que o homem que oferecer ou der bebida forte ao seu companheiro, fazendo com que ele venha cair, ser desmoralizado, passar vergonha, esse pagará um alto preço. Então, se Jesus tivesse produzido esse tipo de vinho lá na festa de Canaã, ele estaria se submetendo à maldição do que Abacuque deixou escrito. Então, nós precisamos entender que quando Jesus ele se refere ao vinho, ele se refere ao vinho da uva, ao suco da uva. Hoje nós estamos vendo aí, irmãos, coisas absurdas, porque hoje eu estava aqui assistindo alguns relatos para poder fazer esse livro, para lhe responder, meu querido ouvinte, meu companheiro aí do canal. E eu ouvi o pastor dizer, irmão, na carreira que nós estamos vivendo hoje, nós vamos chegar na porta da igreja nesses dias e chegar na cantina da igreja e pedir 2 cervejas e um tira-gosto. Isso vai acontecer na igreja dele. Isso vai acontecer lá onde ele congrega. Porque aonde tem homens de Deus, de vergonha, de caráter, temente a Deus, eles não se misturam com esse tipo de coisa. Portanto, medite nesta palavra, observe bem o que eu estou lhe dizendo, e se de alguma maneira você deixou se contaminar por causa de bebida alcoólica, quem ingere está procurando preencher o vazio de Deus dentro da sua vida. Então vá orar, vá jejuar, vá consagrar a Deus, e Deus vai libertar a sua vida e você não vai sentir necessidade de beber nenhum tipo de bebida, imagine bebida alcoólica. Tome tão somente o vinho da Santa Ceia e ele com certeza trará cura e fortalecimento à sua vida. Que Deus abençoe, vai aí no programa, dá uma curtida, se inscreve, manda aí o seu assunto e nós estaremos enviando para você. Que Deus abençoe.